Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Na aula de hoje eu trouxe uma perguntinha pra gente refletir. Por que a Lua não cai na Terra? Vocês nunca se questionaram isso? Toda noite a gente vê ela aí no céu, às vezes cheia, às vezes minguante, às vezes crescente, mas ela tá sempre ali. Por que ela não cai na nossa direção? O que faz ela ficar ali? Então, eu trouxe uma aula para a gente entender isso de uma maneira um pouco mais conceitual, tá? Bom, mas para a gente pensar sobre esse problema, vamos olhar aqui essa situação. Bom, aqui a gente tem uma macieira, deixa eu pegar meu ponteiro aqui. Aqui a gente tem uma macieira e, como às vezes é muito contado, né, na história da ciência, que Newton descobriu a gravidade quando uma maçã caiu da macieira. Essa história, né, ela é um pouco falaciosa, porque primeiro que ele não descobriu a gravidade, né, e a ciência não é feita desse jeito de epifania. Sim, a gente pode ter ideias brilhantes que às vezes nos faltavam para solucionar algum problema, sim, mas ele não descobriu a gravidade nesse momento singular. É uma construção de conhecimento histórico coletivo de uma comunidade científica. Então, reduzir tudo isso ao momento da maçã, que não é nem sabido se realmente ocorreu, é um pouco reducionista, né? Mas, enfim, o que podemos observar da maçã caindo? Bom, aqui a gente tem uma maçã e quando ela se desprende do galho dela, ela cai em direção à Terra. Aqui embaixo, né? Vamos imaginar que tem a Terra. Aqui nesse chão depois tem a Terra. Bom, o que faz a maçã cair? A gente sabe que é a gravidade. A gravidade é uma força que atrai corpos massivos. A Terra atrai a maçã atrai a Terra. Como a maçã tem uma massa muito pequena, ela não vai fazer a Terra se movimentar, só a Terra que vai acabar puxando essa maçã. Então vamos pensar nessa analogia aqui. Temos a Terra e a Lua. A Terra é bem mais massiva do que a Lua. Então por que a Lua fica aqui em cima e não cai na direção do centro da Terra? Se a Terra é massiva e atrai corpos. Por que isso não acontece e isso acontece? Bom, vamos pensar um pouco o que a gente sabe sobre gravitação. O que Newton matematizou sobre, teorizou talvez sobre o movimento dos astros e sobre a relação de forças atrativas entre corpos massivos. Então, a gente sabe que corpos massivos eles têm uma força atrativa que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso tudo é multiplicado por uma constante gravitacional. Bom, então aqui a gente tem nossos dois planetas e eles têm uma força gravitacional atrativa. Vamos pensar que eles estão fixos, né? Aqui. Vamos imaginar que tem alguma coisa segurando esses planetas e eles estão fixos aqui e tem essa força querendo trazer eles juntos, atraindo eles. Agora vamos pensar se a gente solta, tô segurando os dois planetinhas e daí vamos soltar eles. O que acontece? Eles vão se atrair, vão se colidir. Se eles estavam aqui em repouso, eu segurando eles, quando eu solto, essa força vai atrair eles até eles se encontrar. Tá, mas por que isso não acontece com a Lua e a Terra? Por que a Lua não vem na direção da Terra e colide na Terra? Ainda bem que não acontece, né? Mas vamos entender. Então, primeiro vamos ver qual que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. Eu trouxe um videozinho para a gente conseguir visualizar isso bem. Vamos assistir.
Então aqui nesse vídeo a gente consegue observar o movimento que a Lua faz, que fica orbitando a Terra. A Terra, por sua vez, ela orbita em relação ao Sol. Coisas aqui estão bem fora de escala, tá? Mas é pra gente observar o movimento que os astros fazem. Então, a Lua fica seguindo essa órbita em volta da Terra. E aqui tem essa setinha representando a força atrativa, que faz a Lua, que está sempre apontando para o centro da Terra e faz a Lua ficar nessa órbita. Mas por que ela fica girando em torno da Terra e ela não cai, que nem a gente viu, ela não vai em direção ao centro da Terra e colide com a Terra, que nem os dois planetas que a gente viu anteriormente? Por que ela fica fazendo esse movimento orbital em torno da Terra? Então, para a gente entender o movimento orbital, vamos ver um pouquinho de história. Deixa eu voltar aqui. Como é que os corpos eles podem entrar em órbita? Aqui eu trouxe uma imagem dos próprios escritos de Newton. Esse daqui é um experimento mental que ele fez. Mental porque ele não fez isso na prática, ele teorizou esse experimento. Vamos imaginar aqui uma colina, um morro, e a gente lança um objeto com uma velocidade perpendicular aqui, uma velocidade horizontal, e vamos teorizar quais são os possíveis movimentos que esse corpo pode, a trajetória que esse corpo pode fazer. Se a gente dá uma velocidade baixa para ele logo cai. Se a gente vai aumentando essa velocidade, ele vai caindo mais longe. Até essa velocidade ela chegar num valor grande o suficiente para fazer esse corpo ficar caindo infinitamente. No caso, entrar em órbita. Então vamos ver aqui o canhão de Newton. Aqui temos um planeta e o canhão aqui no topo. E a gente vai lançar um corpo desse canhão com uma velocidade inicial baixa. Então vai sair e a bola vai cair logo aqui pertinho, porque a velocidade que a gente deu foi baixa. Agora vamos de novo dar uma velocidade um pouco maior. Ó, já caiu um pouco mais longe. Se a gente fizer isso sucessivamente, ele sair com uma velocidade maior ainda, ele vai mais longe. Então a ideia é tu dar uma velocidade inicial horizontal autossuficiente para ele seguir caindo. Esse experimento, pessoal, ele nunca poderia ser feito na Terra. Por quê, né? Porque na Terra a gente tem a nossa atmosfera. Se a gente colocar um canhão em cima de um morro muito alto na Terra, a gente tem atmosfera e logo a gente vai ter uma força de arrasto que vai frear esse movimento e vai fazer o corpo cair. Então esse canhão de Newton, às vezes eles mostram com animações esse experimento sendo feito na Terra, mas isso nunca seria possível com a atmosfera terrestre que a gente tem. Então aqui vamos ver a nossa Lua e a nossa Terra. Bom, a gente sabe que a Lua tem essa força atrativa e na formação do nosso sistema solar ainda temos teorias sobre como a Lua começou a orbitar a Terra, porque né, não foi um canhão que colocou ela orbitando, mas ela tem essa velocidade horizontal dela, tá? Então, vamos imaginar se a gente desliga a gravidade. Se fosse possível desligar essa força. Aí, a gente só teria essa velocidade aqui da Lua e ela ia fazer um movimento aqui em linha reta. Porque ela não teria nada puxando ela de volta em direção à Terra. Então, ela só ia ir. Como a gente tem a gravidade, o corpo ele tem a intenção de seguir esse movimento,
porém a gravidade fica puxando ele para ele cair. Então, a gente pode considerar que a Lua está caindo, só que ela está caindo constantemente em direção à Terra, mas ela tem esse vetor velocidade corrigindo a sua trajetória. E daí ela faz uma trajetória, uma órbita em torno da Terra. Vamos ver isso numa simulação que deixa a gente brincar com os parâmetros e ver esse movimento de uma maneira bem legal? Esse daqui é o simulador de órbitas do PhET Colorado. O PhET é um portal que tem várias simulações de física e de outras matérias também. O legal do PhET é que a gente consegue, na maioria das simulações, brincar um pouco com as variáveis, alterar os valores delas. Aqui nesse daqui do movimento orbital, a gente consegue aumentar ou diminuir a massa dos corpos, ou alterar a velocidade do corpo que está orbitando, o que vai influenciar na trajetória orbital deste corpo. O que a gente tem que lembrar, né, é que isso é uma simulação, é uma representação da realidade, é um modelo da realidade, então não é um retrato real da realidade, é uma simulação, né? Aqui nesse caso também os corpos estão fora de proporção, a distância entre eles está fora de proporção, mas independente de não ser uma representação verídica da realidade como ela é, porque nenhuma simulação é capaz de fazer isso, ela nos ajuda a ter uma ideia e entender o que envolve, as forças que envolvem este movimento orbital. Vou desligar aqui a minha câmera, porque esse computador da Prof não ela grandes coisas e fica muito travado a simulação. E eu fico aqui junto com vocês. Bom, então vamos aqui selecionar o sistema Terra e Lua, que é o que a gente está vendo. Vamos ligar a nossa simulação e ativar aqui a opção de caminho, que mostra a trajetória da órbita da Lua em torno da Terra. Aqui podemos ver os vetores também, que a gente já viu, né? O vetor da força gravitacional e o da velocidade. Bom, a Lua tenderia a seguir a direção do vetor velocidade se não fosse essa força da gravitacional corrigindo esse movimento. Então, como a gente viu, se a gente desliga a força gravitacional, a Lua segue a direção da velocidade e sai de órbita, porque não vai ter essa força gravitacional atraindo ela e corrigindo essa trajetória e mantendo o corpo em órbita. Vamos ligar a gravidade de novo e observar aqui nosso sistema. O que mais poderia alterar essa órbita? Bom, se a gente aumentar a velocidade, vamos ver aqui, se a gente aumenta essa velocidade e deixa ela bem maior em comparação à força gravitacional, vamos ver aqui, esse vetor de força gravitacional não consegue mais corrigir essa trajetória. E quanto mais o corpo vai se afastando, menor vai ficando essa força gravitacional, o que tira a Lua de órbita da Terra também. Agora vamos resetar aqui para os valores de equilíbrio. Lento. E outra coisa que pode alterar esse movimento. Bom, alterar a força da gravidade. Para isso, a gente altera a massa da Terra, por exemplo. Então, se a gente diminuir muito a massa da Terra, a força gravitacional diminui também. E aí a força o vetor velocidade fica muito maior e a Lua sai de órbita também. Então, se retomamos aqui nossos objetos. E agora, como fazer talvez essa Lua colidir com a Terra?
o que a gente precisa fazer para isso é aumentar a força da gravidade. Então, a gente vai aumentar a massa. Se a gente aumenta a massa da Terra bastante suficiente, a Lua vai colidir com essa Terra supermassiva. Porque a força da gravidade vai ser tão grande que vai puxar tanto esse satélite, a Lua, que ela vai colidir, que a velocidade não vai mais ficar levando ela e a força da gravidade vai fazer os corpos colidirem. Então, é por isso que a Lua e a Terra... Por isso que a Lua não cai na Terra, ela fica nesse movimento orbital, porque tem um equilíbrio entre essas forças, a força da gravidade que fica corrigindo a trajetória da Lua, e ela fica nesse equilíbrio orbitando o nosso planeta. Espero que vocês tenham entendido, espero que a minha explicação tenha sido clara. Deixa eu voltar aqui que não estamos mais na simulação. Então, essa aula foi bastante conceitual, né? Não tivemos contas, exercícios, mas foi mais para a gente entender o funcionamento, né, desse movimento orbital. Não só sair aplicando fórmula de velocidade de orbital e trajetória e força gravitacional, entender qual que é a relação entre esses vetores, por que a órbita é do jeito que ela é. Então, eu acho que a gente precisa fazer um pouquinho esse exercício de entender o conceito e daí depois partir para a parte mais matemática da física. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fiz esses slides com um template do Slides Go. E até uma próxima, pessoal!